CSI da aviação. O nosso bate-papo hoje, com um encontro com peritos, vai falar sobre o voo Voipés 2283, que hoje, exatamente hoje, está completando 30 dias do mês. E o nosso bate-papo aqui é sobre, tendo como premissa, fundamento, o relatório emitido aí pelas autoridades aeronáuticas. Nós, encontro de peritos, já fizemos um encontro logo após o acidente, onde nós fizemos alguns comentários, claro, dentro daquilo que nós conhecemos, e nós sinalizamos ali, fizemos uma linha de ação bem claro, chamando linhas de investigação. E aqui, né, nós temos aí já emitido o relatório preliminar, e a gente pode dizer que nós acertamos não nas causas nem nos fatores contribuintes, porque causas e fatores são coisas que vão se prolongar no tempo. Mas nós acertamos em termos de linhas de investigação, onde nós falamos que ia preponderar as condições meteorológicas. Há muita água ainda a rolar, mas nós podemos caminhar em direção às linhas de investigação. Então, nós tivemos um acidente ocorrido com esse tipo de aeronave, que é o ATR 2283. E muito se Vamos só ver fala sobre a causa desse um acidente, a breve forma como o avião comentário. veio descendo e caiu. Nós estamos aqui com o Daniel Calazans, que é perito aeronáutico, pode falar um pouco a respeito dessa queda, de como aconteceu. Ontem falou muito sobre a questão aliás, desde sábado, né, durante todo o dia, sexta-feira que aconteceu, e aí o que pode ter causado o gelo da aeronave e do motor. Mas é uma região tem formação de gelo para todas as aeronaves, porque só nessa, então, teria causado a queda. Não dá para afirmar se um motivo apenas pode ter causado a queda, não é isso, Daniel? Bom dia, bem-vindo ao Balanço Geral. Na realidade, é muito cedo para nós afirmarmos um fator que tenha contribuído ou uma causa. Não dá para se fechar em uma e nem descartar as demais. Essa tese do gelo vem se fortalecendo porque há boletins meteorológicos e também cartas meteorológicas indicando a presença não de gelo, mas sim gelo severo. Além do mais, vários outros pilotos, outras aeronaves, reportaram a presença de gelo e até mesmo solicitaram desvio de rota para evitar aquela situação de gelo. Então, essa tese tem se fortalecido diante das cartas meteorológicas e dos relatos dos pilotos. Ok, pessoal. Então, o nosso bate-papo aqui é sobre perícia aeronáutica, foi uma introdução. Vocês viram aí o avião caindo. Os nossos peritos aqui vão conversar, que esta, eu não sei, vocês aí, peritos, mas estou 40 anos na aviação, tendo estudado muitos acidentes, e eu nunca vi uma queda, e não lembro de nenhum acidente que tenha tido uma queda na vertical desse jeito, aí, com parafuso chato. Se vocês se lembram, depois vocês podem comentar, mas essa queda ela foi impactante por ser na vertical, e outra coisa também, né, que com a tecnologia de hoje, né, todo mundo tem um celular, então foi gravado, então é muito difícil ter esse tipo de acidente, queda na vertical com parafuso chato e sendo gravado. Então, isso impactou muito a população, a sociedade como um todo, nacional e internacional, tá? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que esse vídeo, claro, já vai estar no YouTube, você deve estar assistindo. Lembrando que você pode também assistir o vídeo número 1. Nós fizemos um encontro onde nós falamos ali algumas coisas gerais e você pode acessar e assistir o que nós falamos e até mesmo confrontar. Lembrando que eu pretendo, já estou aí trabalhando no sentido de fazer um terceiro encontro quando sair o relatório final, ou até mesmo antes, mas com algumas condições de chamar. Eu estou aqui chamando mais dois profissionais, estou procurando, inclusive, se você está nos ouvindo, você fica convidado aí a também a participar. Eu queria quero, né, que no próximo encontro participe um DOV, despachante operacional de voo, e também o meteorologista, tá bom? Então, no encontro de hoje, nós temos alguns peritos, nós temos também convidado, ele não entrou ainda na sala, que é um piloto muito experiente que voou o ATR. Então,
todos esses nossos encontros estarão no nosso canal do YouTube, além de outros encontros, inclusive com esses mesmos peritos aí, tá bom? CSI da aviação é a nossa concepção, e você pode conhecer essa abordagem de peritos aeronáuticos, conhecendo também a Academia do Direito Aeronáutico do Estado Professor Calazans, ou fazendo contato aí com o nosso e-mail e o nosso telefone, que também é Zap, e aí você vai conhecer os nossos cursos, assinatura da academia e assim por diante. No site do professor Calazans, você tem essas informações, e você tem lá também, no site, a Galeria de Peritos Aeronáuticos, né? E na Galeria de Peritos Aeronáuticos, nós temos lá vários personagens, o Fragoso é um deles, né, que está aqui. Nós precisamos atualizar o currículo do Neto e do Raiol, né, porque nós vamos aqui sintetizar o currículo dos nossos colegas aqui, mas se você quiser conhecer mais a fundo o currículo dos nossos colegas, inclusive se quiser contratá-los como perito aeronáutico, lá você tem todo o currículo, você tem a área de atuação, o Neto, por exemplo, tem uma área de atuação que é um pouco diferente da área de atuação do Wilton Raiol, mas o currículo deles estão lá com a finalidade de divulgar o trabalho deles e contratarem para várias finalidades, assessoria, perito, cursos, e assim por diante. Então, lembrando que se você for um experiente da aviação, um profissional experiente, você pode também participar da nossa galeria, tá? Nós temos aqui o professor Calazans, temos também a doutora Delfina, experiente, perita, uma larga bagagem aí, como comissário de direito aeronáutico e assim por diante. Lembrando, eu sempre faço essa ressalva, peço desculpa aí aos nossos colegas que já ouviram, hoje, eu faço sempre essa ressalva, porque especialista em segurança de voo, todo mundo está dizendo que é, tá? Porque eu uso uma expressão forte, que a segurança de voo está prostituída no Brasil, onde pessoas inexperientes, inclusive, entram na aviação fazendo curso de especialista. Nunca tiveram nenhuma atividade na aviação, e por ter feito um curso, às vezes até de curso livre ou pós-graduação, eu conheço pessoas que entraram na aviação fazendo curso de especialização sem nunca ter nenhuma atividade, nem entrada no avião. Então, essas pessoas não são especialistas, não são especialistas. Ainda que tenham o título, não são. Perito, né? Raiol, Fragoso, Neto, nós precisamos preservar que perito é aquele profissional que comuna, entendeu? Conhecimento com prática, experiência, que nós temos aqui 20, 30 anos, 40 anos de aviação. Então, que a perícia aeronáutica, essa abordagem, não caia no mesmo ramo da prostituição que caiu os especialistas em segurança. E de atrás eu fiz até um debate com duas pessoas, depois eu fui ver que eles não eram do riscado. Um era piloto privado. Olha, com toda sinceridade, piloto privado não tem condições de atuar numa área como essa, que não, com pouca experiência. Acredito que conheço pessoas aí que são pilotos privados da área de várias áreas, né, com muita experiência. Eu conheço pessoas da aviação experimental que têm 30, 40 anos na aviação experimental, conhece tudo, como até mesmo monta avião, dão instrução. Então, a gente até entende que um piloto privado possa ser um perito na sua respectiva área, mas não é o que tem acontecido, né? Piloto privado dá pitaco em Airbus, dá pitaco em engenharia, para mim, Airbus tem que falar o Wilton Raiol, né? Porque tem que falar engenharia, resistência material, essas coisas, é o nosso amigo Fragoso. Então, essa ressalva que é muito importante, tá bom? O perito, conhecimento e experiência. Não tem essas duas coisas, você é qualquer coisa, menos perito. Pode até ser um especialista aí. Inclusive, uma grande decepção que nós vimos aí muitos especialistas falando, né? Mas, na realidade, não eram especialistas, tá? O anexo 13 deixa bem claro que o objetivo da investigação, o anexo 13 é um anexo da Organização da Aviação Civil Internacional direcionada à comunidade aeronáutica, tá bom? Então, ele deixa bem claro que a atividade, o 3.1, não é apontar nem culpa nem responsabilidade. E aí o 5.41, que é pouco lido, não sei por que as autoridades aeronáuticas, em seus compêndios não, seus encontros, cursos, simpósios, pulam isso aqui. Então, lembrando que a própria o anexo 13,
no 5.41 deixa bem claro que, para fins de apuração de responsabilidade, tem um processo que é feito separado. Então, para quem é da comunidade aeronáutica, que entende que um acidente não pode ser estudado, pesquisado, investigado para fins de responsabilidade, comete um grande equívoco e, infelizmente, muitos assim entendem. Lembrando que o anexo 13 não é direcionado à Polícia Federal, ao Ministério Público, e nem à Polícia Federal, nem à Justiça. BOIPES 2283, dentro de uma visão de perícia aeronáutica. Tá? Eu só vou fazer uma abordagem antes de fazer a apresentação inicial e considerações iniciais dos nossos colegas. Eu chamo a atenção aqui de um personagem que não está, na realidade, pouco ele é abordado na aviação, que é o DOV. O DOV é o despachante de operação de voo. Depois eu quero que meus colegas aí emitem a sua opinião, como eu acho esse personagem importante. Eu, como controlador de tráfego aéreo, tinha a missão, eu fiz muitos voos na cabine, o Neto também deve ter feito, e esses voos na cabine nós voávamos como tripulante extra. Então, eu fiz infinitos voos dentro do Brasil, Airbus, Boeing, inclusive tive a oportunidade de fazer voo internacional dentro do Boeing 767, e nesses voos era muito interessante, porque nós fazíamos voos e, como tripulante, acompanhava o voo em todos os sentidos, inclusive a partir da sala de operações com o DOV. Então, o DOV sentava com a tripulação e nós ali juntos, inclusive emitimos relatório. Não era um voo de passeio, não, era um voo muito operacional, e isso me fez ter uma larga, grande experiência dentro da aviação comercial. E aí, caros colegas, o Dove é muito conhecido como aquele profissional, o piloto que não pilota. Porque, na realidade, eu gostaria até que o Rael falasse aí, porque o Rael interagiu muito com o Dove, como que é essa relação? Eu conversei bastante com o Dove ontem, um Dove hoje, mas por questões várias ele não quis participar, a gente até entende, mas eu quero trazer um Dove, porque para mim, o Rael, daqui a pouco você vai falar, só estou introduzindo, o Dove tem importância aqui. Por quê? Porque ele que planeja o voo, ele analisa, eu conversei com um Dove, achei muito interessante que ele analisa as condições meteorológicas, peso, balanceamento, e, aqui coisa interessante, se houver alguma inoperância, algum item no gol, alguma restrição, ele faz todo o planejamento de voo, considerando as condições climáticas, condições de tráfego aéreo e também as condições, caso haja de inoperância, mel e assim por diante. Então, para mim, o Raiol e caros companheiros, eu queria conversar com o cara que fez isso. Lembrando que eu estou inserindo o Dove como um envolvido no caso, jamais acusando ou culpando. Em hipótese alguma, nós estamos culpando o Dove, despachante profissional de voo. Em hipótese alguma, ele tem aqui contribuído com o acidente, mas ele que planejou. Então, eu acredito que ele tenha muitas coisas para nos falar. Tá ok? Então, vamos caminhar aqui para considerações iniciais, 1 minuto no máximo, depois nós passamos para discussões. Vamos lá, então? Aqui na minha... Ito Rael, as considerações iniciais, antes de nós partirmos para o debate? Bom, boa noite a todos. É um prazer novamente estar junto aqui com você, com todos os Ito Rael, colegas. tá baixo? Oi, peraí. Melhorou agora? Agora está Melhorou? ok. Ah, era o fone aqui. Bom, inicialmente agradecer o convite, poder participar aqui novamente desse encontro, juntamente com os colegas, o Fragoso e o Neto, para discutirmos aí, ou conversarmos a respeito do relatório preliminar do CENIPA, e também falar um pouco aí sobre, fazer uma análise do que aconteceu, né, dentro do escopo do que foi apresentado no relatório preliminar. Uma boa noite a todos, estou à disposição e seguimos juntos aí com vocês nesse encontro de hoje à noite. Estou lembrando que vocês podem depois comparar, checar o Rael, ele é piloto de Airbus, muita experiência, várias especializações no direito de segurança de voo. Então, fica aí o convite para que vocês, no site do professor Calazans, conheça melhor o nosso amigo aí. Neto Alves,
também vai falar agora suas considerações iniciais também. O seu currículo estará no nosso site. Ele é controlador de tráfego aéreo com várias especializações no ITA, como segurança de voo, tá? Controlador de tráfego aéreo experiente, já teve a oportunidade de participar de investigação de acidente aeronáutico. Pode fazer, embora, né, Neto, você pode ter uma opinião diferente, eu acredito que o tráfego aéreo não teve grande assim, interferência nesse acidente. Claro que está envolvido, né, porque o controlador do tráfego aéreo estava ali controlando a aeronave no momento, mas a gente entende que não houve ali nenhum fator contribuinte, até mesmo causa relacionado ao acidente. Neto, suas considerações iniciais? Boa noite, senhoras e senhores. Sim, eu concordo contigo, Calazans. Nesse caso, não houve participação ativa, né? Eu entendo isso, mas hoje eu gostaria de demonstrar alguns fatores para os peritos de plantão, né? Igual a época da Copa do Mundo, aparece um monte, todo mundo é treinador. Então, tem alguns peritos de plantão falando besteira sobre o controle do tráfego aéreo, autorização de descida, comentar sobre isso para deixar bem claro, principalmente para o leigo, para que ele tenha uma visão, né, mais real da situação e possa tirar até uma conclusão. Ajudar na parte de tráfego aéreo, então. Beleza, vamos que vamos. Inclusive, teve algumas considerações ali pelas autoridades aeronáuticas, falando sobre autorização de voo, que eu achei meio estranho ali, mas deixa quieto, depois a gente conversa isso aí. O nosso amigo Ok. Fragoso, também o seu currículo está lá, Fragoso aí, piloto, teve uma grande experiência aí como engenheiro da Embraer, e também aí com mestrado e doutorado, um currículo muito interessante, tá? Vocês, para, se quiserem conhecer, tá? Nós não vamos falar sobre o caso, mas ele fez um livro muito interessante sobre o 447, né? Eu não sei se tem alguma ligação, se ele pode fazer, se é que tem alguma ligação sobre o 447 e esse, no que se refere às condições meteorológicas. Se tiver, ele faz, se não tiver, ele não faz. Mas as suas considerações iniciais, Fragoso, para a gente iniciar o nosso debate? Liga o microfone, Fragoso. Yes. Agora sim, agora sim. Boa noite a todos aí, obrigado novamente por participar desse seleto grupo. Muito bom revê-los, né? Faz tanto tempo que nós nos vemos, né? O WhatsApp é 5 minutos. Bom, vamos lá. A minha perspectiva, às vezes, esbarra nas perspectivas tanto das autoridades quanto do ambiente operacional, né? Na realidade, eu, quando vejo um acidente em que, de alguma forma, tendem a imputar responsabilidade nos tripulantes, eu procuro identificar a bola quadrada. Aquela bola quadrada que a gente sabe que nem os melhores artilheiros conseguiriam fazer um gol. E o meu objetivo é justamente isso. Se a gente não entender essa bola quadrada que leva a uma situação catastrófica, nós não vamos conseguir implementar efetivamente nada que evita uma nova bola quadrada da mesma forma. E foi isso que me impulsionou no projeto do livro do Air France, 447, e já surgiram aí demandas de, eventualmente no futuro aí, a gente fazer até um livro do 2283. Mas vamos ver o que a gente vai conseguir ter acesso, né? É muito relativo, o material que vem do relatório preliminar, ele é muito sucinto. Tem muita coisa realmente para aprofundar. Só lembrando, tá, pessoal, que a nossa perícia tem uma ótica diferente. A perícia aeronáutica tem uma ótica diferente. Tem uma ótica bem diferente daquela do CENIPA. Nós trabalhamos com causa. O CENIPA trabalha com fatores contribuintes, tá? Então, a nossa pegada aqui é diferente, né? Podemos trabalhar com uma assessoria com delegado na área do Ministério Público e também da Justiça. Então, a gente não vai, nesse momento é impossível, nós estabelecemos causas e causadores, tá? Então, nós vamos aqui, nós vimos a linha de investigação que ficou claro que a predominância do fator meteorológico. Vamos lá, ô, meu amigo Neto, alguma coisa aí já para iniciar no que se refere ao tráfego aéreo? A gente viu bastante coisa aí, né, Neto? Não que o controlador não autorizou e que o controlador que foi solicitado, ele não desceu, e umas coisas aí que a aeronave estava, hoje recebi a aeronave estava
o minuto do pouso. E vai aí, Neto, para dirimir essas dúvidas, essas confusões aí, dá um pitaco aí sobre. Ontem até recebi um e-mail do camarada perguntando qual a responsabilidade do controlador de tráfego aéreo que não autorizou o piloto descer. Então, vamos lá, Neto. Lembrando, né, que falado pelas autoridades aeronáuticas que a aeronave, em momento algum, pediu para descer e nem declarou emergência. Ontem, o Neto, eu vi uma declaração no jornal o Globo que esse voo não devia ter sido autorizado. Claro que não indicou quem, né? Esse voo, já pelas condições meteorológicas, não devia ter sido autorizado. É, claro que não imputou aos órgãos de controle de tráfego aéreo. Mas quando a gente ouve a palavra autorizado, eu acho que a palavra não foi apropriada, né? Que foi a visão de um meteorologista. Mas quando se fala de autorização, logo faz uma ligação com os órgãos de tráfego aéreo. Qual é, nesse acidente aí, que você considera o papel do controlador de tráfego aéreo, Neto? Bem, até o momento, a análise que eu fiz, né, das informações foram possíveis, né, de se alcançar, plano de voo perfeito, participação dos DOVs, né, dos despachantes operacionais de voo, e não tinha nada de espetacular com relação ao controle de tráfego aéreo, tá? Ele estava numa área que o Brasil ele é dividido, particionado em várias áreas de controle de tráfego aéreo. Existem órgãos distintos para cada função. Centro de controle, controle de aproximação, torre de controle. Então, não é só a torre de controle, que fisicamente todo mundo enxerga a torre de controle no aeroporto. Mas existem salas fechadas que trabalham com radar, então elas não são acessíveis para a maioria da população, mas existem outros órgãos de tráfego aéreo. Então, essa tripulação com essa aeronave, elas vinham normalmente seguindo o plano de voo, que é planejado, tá? Antecipadamente, e existe um ponto chamado ponto ideal de início de descida. Esse ponto ideal de início de descida, ele é calculado de forma que faça-se uma aproximação ideal. Qual é? Aquela contínua, suave, já que é um voo comercial, não quer que essa descida seja desconfortável, e você depois vai sendo conduzido entre outras aeronaves, não esquecendo que essa área, São Paulo-Rio, é uma das mais congestionadas do hemisfério sul, ok? Então, ele é colocado, conduzido entre outras aeronaves, para uma descida até alinhar com a pista e pousar no destino. Ok? Então, esse ponto ideal de descida, ele não iniciou a descida, não foi autorizado, porque existiam outras aeronaves sob a aeronave do nosso caso. Ok? Então, não houve negativa, não vai descer porque eu não quero, porque só desce a hora que eu quero. Não é assim, senhores. Tá? Então, realmente é física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, existiam outras aeronaves. Inclusive, lá no relatório preliminar do CENIPA, mostra lá na apresentação deles que houve uma instrução para eles aproarem, né, um certo ponto, uma localidade, né, virtual na Terminal São Paulo, para que se iniciasse a descida e o alinhamento com a pista para posterior pouso. Tá? Não estava 1 minuto, estava vários minutos ainda para pousar. Outra coisa também, declaração de emergência. A declaração de emergência, nesse caso, se houvesse, era para uma descida emergencial, tá? E não para pouso, para uma descida emergencial. Livrar os 17 mil pés lá, ok? Então, a formação de gelo é pesada, então eu quero para altitudes mais baixas que devem ter condições melhores. Não houve essa declaração. Então, se não houve, não houve negativa, não houve declaração de emergência. Ou seja, para o controle de tráfego aéreo, o voo estava normal. A tripulação não passou em momento algum nada de anormal para o controle de aproximação de São Paulo. Ele fez tudo certinho, emitiu autorizações, né? O piloto pedia, foi autorizado, instruções, ok? Então eu não vejo, até agora eu não vejo, só se aparecer durante a investigação, ou seja, ainda vai levar alguns meses para, né, termos acesso a algum fator relevante
que possa imputar alguma coisa ao controle do tráfego aéreo, mas não vejo de forma alguma a participação do controle do tráfego aéreo neste evento catastrófico. Só lembrando também, né, que deixando bem claro, a ICA 112 antiga, né, no item 10.7.3 ficou muito famoso, que as autorizações e essa afirmação está no documento 4444, que é vigente no país, tá? É vigente no Brasil. Isso. Diz que as autorizações emitidas pelos controladores de tráfego aéreo não incluem a operacionalidade técnica, porque alguém ventilou que nasquelas condições de vento, desculpa, gelo severo, não poderia ter autorizado. Essa programação técnica, esse planejamento, não é do controlador de tráfego aéreo. Se a aeronave tem meios, recursos para voar naquelas condições, é uma coisa que o controlador não tem acesso. Repito, as autorizações emitidas pelos controladores de tráfego aéreo não incluem a operacionalidade técnica. Então, o sistema de meteorologia emitiu boletins e cartas meteorológicas. Cabe ao piloto, ao DOV, fazer ali uma análise para ver se a sua aeronave pode ou não voar. Então, muito cuidado, que ainda que o controlador soubesse das condições meteorológicas adversas, ainda que ele soubesse, ele não tem como adequar, né? Lembrando que em São Paulo, quantas aeronaves nós temos? Airbus, Boeing, Bandeirante, aeronaves pequenas. Cada aeronave se enquadra dentro de uma configuração, a qual o piloto, desculpa, o controlador não tem acesso. Então, alegar, ventilar que esse voo não podia ter sido autorizado diante das condições meteorológicas adversas, não cabe esta afirmação ao controlador de tráfego aéreo. Ok? Tem que Inclusive, continuar. Oi? um pequeno comentário, tá? E até um trocadilho, né? Que costumam chamar a profissão com controlador de voo. Quem controla o voo é o Mudou. piloto, Mudou por causa né? disso. É controlador de tráfego aéreo. Tráfego aéreo, e não de voo. Quem controla o voo é o piloto. Então é impossível um controle de tráfego aéreo saber performance de 100, 200 tipos diferentes de aeronaves, tá? Esse é o primeiro comentário. Então o piloto solicita, ele é autorizado ou não, conforme os outros tráfegos. Que Não é o controla tráfego. controle de tráfego aéreo. Nós Isso aí. controlamos tráfego aéreo, não E voo. não voo. Então, Não vou. Outro comentário rápido também é não, fica à quanto vontade. à aeronave, tá? Muita gente falando que a aeronave é ruim, a aeronave... Esta aeronave ela é vendida no mundo inteiro. Existem milhares, e não dezenas, milhares de aeronaves do mesmo modelo no mundo inteiro e voando em países que não são tropicais, como o nosso, tá? E esse evento não é comum. Então estaria aqui falando, mais um, não, não é um evento comum. Tá? Então, estamos assim falando assim, alguns comentam sobre uma falta de responsabilidade, né? Ah, não devia ter voado. Como assim? Né? Então é meio estranho. É como se fala assim: a moto foi feita para andar na chuva? Olha, sim, você tem que tomar certas precauções, mas eu não vou impedir de alguém de sair de moto só porque está chovendo. Tá? Então são pontos assim que a gente gostaria de esclarecer. Tá bom. Já partindo para esse ponto, passando agora para o nosso amigo experiente piloto de linha aérea, com muita experiência em voos internacionais, é claro que, repito, o ponto de partida aqui é o relatório preliminar. Se é preliminar, não está longe de ser final e muito menos conclusivo. Mas partindo do ponto aqui, como piloto e diante do que foi feito, vamos lá, o piloto Wilton Rael, diante das circunstâncias apresentadas e dos recursos que o avião disponia, você como piloto voaria nesse voo nasquelas condições ou você iria alterar alguma coisa, como rota, como nível de voo? Da sua posição como piloto, o Wilton Rael. Ô, Calazans, excelente pergunta que você fez, né? Aliás, quando a gente, a análise que a gente faz, aqui nesse caso, são dos dois lados, né? Uma área como perito e como piloto. Em se tratando da parte operacional, o que que acontece? O piloto, ele é aquele profissional que está ali para gerenciar o voo. Aí, quando a gente fala de gerenciamento, a gente parte para aquilo que está dentro do conceito de segurança que a ICAO determinou.
Então, é mitigação de risco, é evitar que probabilidade e severidade elas não aumentem para que você não se aproxime cada vez mais do perigo. Dito isso, o que acontece? O piloto, na sua rotina operacional, né, ele recebe toda a documentação do voo e, diante dessa documentação, ele faz toda a análise do que está acontecendo naquele momento. Então, ele já de início, né, ele recebe a aeronave, ele checa as condições da aeronave, ele olha o diário de bordo dela para ver o que foi reportado e o que está reportado, qual item que está inoperante ou não, isso está tudo relatado no diário de bordo. Na sequência, ele tem dentro dessa documentação todas as informações, não só da navegação, para onde ele vai voar, a rota que ele vai passar, né? E também as informações de combustível, de alternado, enfim, tudo aquilo que faz parte dentro desse planejamento. E o mais importante, as condições meteorológicas. Essa é que são informações que acabam, por vezes, impactando na decisão do comandante. Então, com todas essas informações de posse, né, você de posse de todas essas informações, você busca aí definir qual é o melhor combustível, qual é o melhor nível que você vai voar e o que você tem pela frente, ou seja, na forma preventiva, né? E preventivamente você vai trabalhar com uma margem de segurança, até mesmo para o teu alternado, de formas que você cumpra o voo dentro da segurança. Então, a gente viu, através do relatório preliminar do CENIPA na última sexta-feira, que foi reportado um APEC inoperante. A questão do gelo impactou, gelo severo na rota impactou. A questão da pressurização, pelo fato de você estar com uma APEC só inoperante, né, um nível mais baixo seria interessante do que você voar no limite do nível de voo. Mas tudo isso que eu falar, que isso é julgamento do comandante. O comandante está ali para tomar as decisões e todas as ações dele com foco na segurança, porque ele tem não só o treinamento, mas ele tem em cima dessa posição aí a responsabilidade de conduzir o voo com segurança. Então, falando na parte operacional, a gente vai estar sempre falando em segurança. A aviação é isso. A aviação é gerenciamento, é um processo contínuo, são ameaças que você recebe durante toda a operação até você finalizar o voo, aonde que você tem que estar atento. E aí, utilizando as ferramentas na parte de fator humano, consciência situacional, tomada de decisão, né, um bom gerenciamento, isso são ferramentas que foram estudadas e que hoje, na prática, né, elas ajudam bastante na condução do voo, né? Uma boa comunicação, uma comunicação eficiente, uma cultura organizacional de acordo, adequada aos padrões, né? E a gente voar dentro desse cenário, né? A gente não pode voar numa condição em que esse gerenciamento ou essa probabilidade e severidade elas estão aumentadas. Então, muito se fala, e a gente traz isso dentro do que a gente aprende, e eu tenho escutado muito aí os colegas falarem: papel aceita tudo, tudo aceita tudo, não adianta a gente discutir a roda já foi inventada, né? Então, eu sempre comento e bato nessa tecla. Aquilo que a gente prega, ela deve, neste momento, né, ela deve ser colocada em prática. Então, há de se falar em erro? Sim, por que não? Né? Um erro operacional, uma decisão errônea. O erro, a gente sabe que os estudos apontam que em acidentes gira em torno de 80%. É a parte humana, é a parte mais sensível, né?
nós temos a parte operacional, nós temos a parte material, tudo isso é pregado, isso é falado. Mas é bom que se destaque que aquilo que a gente prega, e eu nos livros, nos artigos, aquilo que eu escrevo, a gente traga isso para a prática, né? Se nós temos hoje órgãos que são órgãos que têm a competência de fiscalizar, fiscaliza. Se está dentro da lei, fiscaliza, né? Se nós falamos em responsabilidade penal, que a gente possa seguir dentro dos seus dispositivos, daquilo que tudo que a gente fala esteja dentro desse cenário, né? Então, para não fugir da parte operacional, dentro do que você perguntou, a análise de um aviador, e estando ali, a gente teria que analisar com cuidado todos esses fatores que evitassem que degradasse uma performance que trouxesse uma condição desconfortável no voo, turbulência, né, Rael, na fazer uma chegada, pergunta. enfim. Em relação ao que você viu, talvez sejam ainda insuficientes para você responder a minha pergunta. Talvez seja, a gente vai respeitar, porque nós não vimos a investigação, muita água vai rolar. Preliminarmente, diante das cartas, diante do nível de voo, você iria alterar alguma coisa ou não dá para falar isso ainda? Não, com certeza, não é porque agora aconteceu, você vai falar. Mas você escolheria o melhor nível. Qual o melhor nível para você voar? Seria 170 com gelo severo a partir dos 120? Ou seria uma condição onde eu colocaria mais combustível e iria no nível 100, no nível 100, que seria o nível ímpar, 110? Então, só para eu entender, nós não estamos acusando o piloto de um erro operacional, nada disso. Diante Não, das condições preliminares, o Raiol, experiente piloto internacional, ele voaria em outro nível, diante daquelas condições. É isso, Rael? sim, sim. E você acha que você voando em nível inferior, diante, você iria minimizar as consequências daquela formação de gelo na aeronave? E mitigar o risco. Ok. Eu já tive situações em que eu já voei com uma PEC só, né? Mas o voo ele é despachado nessa condição? Mas eu preciso analisar o todo, Só né? uma coisa que você falou Quando, aí, ou uma coisa que você falou que é interessante. Sem entrar em detalhes técnicos, então a gente viu que o sistema não estava perfeito, que tinha uma PEC inoperante. Isto não inviabiliza o voo, ok? Não sim, inviabiliza. Não inviabiliza, só que eu tenho que adequar a aeronave a critérios diferentes se tivesse tudo funcionando. Então, muito importante essa observação do experiente piloto, porque estava inoperante, Cuidado, a inoperância de um determinado equipamento em voo não quer dizer necessariamente que a aeronave estivesse em risco. Não podemos partir disso. Contudo, a aeronave tem que se adequar em um novo planejamento. E nesse novo planejamento, o comandante Raiol, ele não voaria no nível 170, e, é isso? e vale ressaltar, e só para concluir aqui, Calazans, é que nessa condição de uma PEC, o voo ele é despachado com base no manual que a gente chama de MEL, que é o mínimo equipamento list. Ele lá vai dizer se despacha, se não despacha, quanto tempo eu tenho para voar com esse componente, né? Que dia que eu tenho que efetuar a troca. Então, essa checagem é feita pelo o mecânico, pelo o pessoal da manutenção, e vai despachar o voo nessa condição e apresentar a falha para o comandante. E também, dentro desse manual, ele vai dizer qual é o nível, o limite que ele pode voar, né? Se tem ar-condicionado ou não, o que pode ser afetado, né? Tem N situações dentro desse manual que você despacha, ou seja, você tira a aeronave de A para B naquele dia para que a aeronave voe até a base, digamos assim, e na base ele possa fazer essa correção do item que está inoperante. Agora, Rael, eu fiz menção aqui ao Dove, um profissional que eu acho de grande importância na aviação comercial.
Repito, já tive a oportunidade de participar do planejamento do voo, muito antes da decolagem, e fazer voos nacionais e internacionais dentro de Boeing, Airbus e outras aeronaves. É, é, Como que você, como piloto, interagia nos voos e como você acha que o Dove interagiu com essa tripulação, considerando as condições meteorológicas adversas, né? Considerando também esta inoperância de um dispositivo aí. Explica aí para nós como é que vocês interagem, como que é. Eu já participei, tá, de muitos briefings de decolagem, mas eu queria que você, como piloto, falasse isso. A gente sabe que o Dove ele tem a competência, tem três pontos importantes que a gente tem que considerar. O Dove ele planeja, coordena e monitora, certo? E dentro desse cenário, nós temos a segurança operacional. Opa, então ele vai já colocar na tua navegação, né, que a aeronave tem um item X inoperante. E aí, antigamente a gente conversava. O Dove tem conhecimento disso. Ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento. Entendeu? E aí, se isso vai impactar no teu planejamento, né? Ou seja, vou fazer um voo de 3 horas. Estou com a PEC inoperante. Mas lá está chovendo, está mau tempo, ou então eu vou no nível mais baixo, e aí consumo mais combustível, e aí eu tenho que tirar a carga, né? Fica limitado em passageiros. Então, uma série de situações que o piloto tem que gerenciar para que ele coloque o voo numa condição segura dentro do item que está sendo despachado. Né? E não Considerando. é só PEC, autotrust, pode ser, às vezes, o autobreak inoperante, tem vários itens com troca de componentes que você utiliza, você pode fazer o voo, né? Mas lembrando que ele tem um período para ser trocado e que as empresas utilizam a MEL, né, para exatamente poder sair daquela condição e poder despachar o voo. Só lembrando que eu estou ressaltando aqui a importância, valorizando o Dove. Repito, eu acho um profissional importante, muito pouco citado, quase ninguém conhece a atividade, a função dele. E nesse voo, repito, eu não sei a investigação, como ela vai se proceder, mas entender o que foi planejado pelo Dove ou Doves e o que foi acordado pelos pilotos é, sim, de suma importância para nós entendermos isso aí. Vamos ver o Precisa desenrolar só da ressaltar que, investigação. dentro do que você falou do Dove, com os pilotos, ressaltar dessa comunicação ser eficiente. E isso faz Interessante que você parte. falou uma coisa, que você falou que o Dove não planeja apenas, ele monitora. Isso quer dizer que durante o voo vocês vão se comunicando também? Não, não, não. Ele monitora as informações para depois te passar. Ele Ah, tem conhecimento previamente das informações e monitora toda. Né? Pode até também chegar no destino ou despachar o teu voo, ou monitorar mesmo quando você está no solo, e aí você quer colocar mais combustível, você conversa com ele via rádio, entendeu? Informando o que você tem de peso dentro do que você inseriu no computador ou no tablet naquele momento e o que você tem disponível. Aí ele pode te mandar uma outra navegação com outro giro-fio, com outro peso, enfim. só lembrando que ele planeja, acorda, mas todas as decisões é do comandante, é isso, né? Sempre, sempre, Ah, sempre. então tá bom. Vamos lá, Por isso, continuando aqui. por isso que ele é responsável, né? Por isso que no artigo 65 colocou que ele é responsável. Então, isso aí é um outro momento para a gente falar a respeito da autoridade do comandante a bordo. Tá bom, muito bom. Professor Calazans, Oi, pode falar, Neto. meu filho está pedindo aqui ó, um pedido para o comandante explicar quais são as funções da aeronave que degradam com esse equipamento PEC inoperante. Ok, O que é comandante? uma PEC? O que é uma A PEC? PEC é uma válvula controladora de fluxo que faz parte do sistema de pressurização também.
Ou seja, a PEC hoje no solo, ela trabalha de forma que você tem ar-condicionado oferecendo conforto para os passageiros, né? Então, quando você não tem ela, você não sangra ar, não tem como você passar o ar lá para trás. E também trabalha na parte da pressurização, né? Ou seja, se você tem duas PECs trabalhando, aí você tem um voo despachado normalmente. Se eu perco uma PEC, essa válvula sozinha, ela não tem, ela controla os dois sistemas, mas se você perder, você vai despressurizar, ela não aguenta. E aí o avião despressuriza. Ok, Você muito obrigado. Só pede lembrar que aí não é ao vivo, é gravado. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer essa pergunta na descrição aqui nos comentários e ao longo do tempo nós podemos também responder. Então, nós estamos aí com o Neto, que está com o seu filho, às vezes quando uma pessoa está aqui perto, mas infelizmente não é ao vivo. Nós não estamos interagindo com o público ao vivo, mas podemos interagir depois, tá? E se tiver mais alguém aí fazer pergunta, fique à vontade, tá bom? Lembrando agora, então, o professor Neto falou aí, Neto Alves falou sobre a questão do tráfego aéreo, o Raiol falou sobre operacionalidade como controlador de tráfego aéreo, e agora vamos ver aí o nosso amigo aí, Fragoso, Gerson Fragoso, que fale como engenheiro aeronáutico que ele é, trabalhou na Embraer, especialista, mestrado, doutorado e também é piloto comercial. Mas eu queria que ele fizesse uma abordagem, claro que pode fazer um comentário sobre outras áreas também. Mas como perito também, ele tem trabalhado em vários acidentes, principalmente como perito, o que você tem de interessante para abordar em relação a esses acidentes que nós sabemos preliminarmente pouca coisa. Mas diante do que já conhecemos, o que você pode comentar, o Fragoso? Oi, tá me escutando? Agora sim, Fragoso. Perfeito. Estava quietinho aqui no meu canto porque eu gosto de ficar observando o posicionamento da área de operações, né? Não é, Raiol? Eu e o Raiol aqui de vez em Mas você quando. fica quieto, mas fica se coçando, né? Eu final de fico, sabe semana por quê? brigamos muito nesse final de semana, hein? Eu vi ali a Porque briga. Foi briga é assim, técnica interessante, muito, muito interessante. eu sou aquele cara assim, até o 402, eu tinha essa filosofia do piloto, né? Sempre olhava e colocava ele sempre como o responsável, e aí a coisa acabava caindo na conta dele, né? Mas depois do 402, que por acaso, além de ter vivenciado essa situação lá no aeroporto, eu também tive o desprazer de ter o 402 como trabalho de conclusão de curso de uma das especializações, né? Então foi muito interessante, mas foi do prisma da engenharia. Então eu comecei a observar melhor essa questão da bola quadrada, né? Porque a gente parte da premissa, desde o piloto privado, que a aeronave que você pega, ela é a ponta de lança tecnológica daquela época, se ela é da década de 50, é a top tecnológico daquela época. A gente sabe que, por ser signatário da ICAO, nós temos que desenvolver os projetos sempre com aquilo que há de ponta em termos tecnológicos. Então, para cada década, aí, as aeronaves têm realmente um nível tecnológico bastante avançado. E sempre que se pode, na vida útil da aeronave, aprimorá-la, isso é feito. Então, nesse quesito, a aviação tende a ter máquinas bastante confiáveis. Então, eu sempre me perguntei como piloto, né? Então, por que isso acontece? Né? Inclusive, eu participei das campanhas de ensaios em gelo do Legacy, tanto o gelo artificial quanto o gelo real. Eu, como piloto, antes de trabalhar na Embraer, não tinha ideia do como isso era feito. Participei também da campanha do 170, do 190, da recertificação de gelo do Embraer Brasília, o 120, quando aconteceu o acidente lá nos Estados Unidos.
e também participei do Fenoncem. Então, isso me chamava muita atenção, porque você produz o gelo em resina, você faz os moldes do gelo em resinas, que são simuladas as suas formas em computadores, e aquilo é colado na aeronave nas áreas não protegidas, de forma que o piloto de ensaio decola, voa, faz as manobras, faz os ensaios, estola, volta, pousa com o gelo, né? Uma hora que eu localizar algumas fotos interessantes, aí eu passo depois para o grupo e a gente coloca no ar uma hora. Mas chama muito atenção. Além disso, as campanhas de ensaio de gelo real são colocadas as aeronaves dentro de nuvens, através da contratação de Ice Hunters. No caso da Embraer, nós levamos, por exemplo, o 170 para o Canadá, e lá que foi feito o ensaio em gelo. Ou seja, literalmente você caça o problema e enfia a aeronave dentro do problema. Então, você olhando essa situação, você pensa, né? Mas então, como é que uma aeronave cai por conta de gelo? Então, quando acontece uma ocorrência como essa, eu tenho um olhar um pouco diferente. Eu entendo perfeitamente as responsabilidades do piloto e entendo que o piloto toma decisões baseado naquilo que ele recebe e toma decisões aquilo que o sistema indica para ele. Então, quando eu vejo uma bola quadrada, antes de colocar a responsabilidade, por exemplo, como muitas outras mídias, né, já tem mídia que já colocou, né, responsabilidade em piloto. Eu penso, primeira coisa, eu me coloco sentado naquela poltrona, vivenciando segundo a segundo o Flight Data Recorder, o CVR, para me colocar realmente na situação se, uma vez estando ali, eu não cairia no mesmo pseudo-erro, não é? Mas eu tenho que olhar a bola quadrada. Por quê? Todo projeto da aeronave ele é feito com a tentativa de garantir que a aeronave absorva o erro humano. Por isso as aeronaves são tão confiáveis hoje. Então, como mesmo assim isso conduziu a um evento catastrófico? O que falhou no projeto da aeronave? O que os sistemas de segurança deixaram de alertar? Ou não deixaram de alertar, mas a taxa de formação de gelo, ela foi coerente com a taxa de formação de gelo esperada em projeto para que o sistema alertasse? A degradação da velocidade, por exemplo, pelo que eu percebi, foi bastante lenta. Como nós não temos o áudio, por exemplo, nós não temos conversas intermediárias. As conversas que foram pontuadas foram conversas realmente focadas em comunicação com o controle e em relação ao gelo, né, as condições. Não falaram mais nada o voo todo, não se trocou uma figurinha sobre manutenção, não se trocou uma informação a respeito das condições, estava ciente da PEC e não conversou sobre absolutamente nada. O questionamento do Rayol foi plenamente válido, não é responsabilidade do comandante a opção num nível de voo mais baixo. Não houve durante todo o voo uma conversa a respeito de mudança de nível? Não houve nenhum interferência questionamento? aí, isso é uma interferência. Eu estou achando muito importante abordar. Eu estou te cortando, mas já volto a palavra para você. Porque é muito importante, que a mídia em geral, inclusive o Fragoso, muitos especialistas já estão dando veredito. Agora, o Neto já fez parte de investigação de acidentes aeronáuticos envolvendo o tráfego aéreo, e eu também já tive a oportunidade de fazer transcrição de fita, tá, de controle de piloto. Nós só podemos fazer uma abordagem, cuidado com isso que o Fragoso está falando, que é muito importante. Eu não posso pegar uma foto e definir a foto, eu tenho que pegar um filme. Então, o que o Fragoso falou é muito importante. O CENIPA fez uma apresentação preliminar e pontual. Nós só vamos fazer a linha de desdobramento dos fatos se, o que eu chamo de minutagem, cronometragem, pegar minuto a minuto, tanto o data record quanto o CVR.
Então, o que o nosso amigo está falando, eu considero de suma importância. Eu já já participei de investigação, onde participei da transcrição, e quando a gente coloca dentro do quebra-cabeça, a imagem é diferente da outra que nós vimos anteriormente. Então, eu fiz essa abordagem. O que o Fragoso está falando é muito importante. Nós, hoje, eu acredito que nem o CENIPA tem condições de fechar essa imagem agora, porque tem que fazer uma análise criteriosa, pegar aquilo que o CENIPA falou, que é real, que é verdade. O CENIPA não mentiu e nem se equivocou, mas ele não nos apresentou a totalidade das coisas e passou uma informação para nós. Daí, a mídia ou falsos especialistas já definirem que eu acho, desculpa esse corte, Fragoso, mas eu acho importante essa parte que você falou. Sem dúvida. Eu tive casos já de investigação que parte do problema foi resolvido, não em voo, mas no bate-papo, nos 2 horas e meia atrás, que o o CVR grava aí em torno de 2 horas e meia, né? No bate-papo dos mecânicos na preparação da aeronave. Então, às vezes, isso já revela os primeiros indícios, né? Mas essa questão da degradação da velocidade, eu achei ela muito suave, muito lenta. Então, você tem que fazer uma comparação em relação aos ensaios em voo desse modelo de aeronave, quando foram dimensionados os sistemas de proteção, que é algo que normalmente o olhar da operação não adentra, e verificar se o rate de redução foi dentro dos parâmetros de dimensionamento do sistema. Sabe aquela história da desorientação espacial? Que se você fizer uma curva abaixo do nível de sensibilidade do sistema humano, você não vai perceber que você fez a curva? É a mesma coisa. O sistema percebeu a redução porque eu achei muito estranho em que a degradação efetiva entre um voo normal e o primeiro stall, ele aconteceu em menos de 1 minuto. E E o essas sistema, duas coisas reversas, tem alguma coisa que você pode nos falar? em Para a menos direita de ou um para a minuto, esquerda? vou falar dela, em menos de um minuto. E o sistema de degradação de performance, ele entrou muito próximo disso. Por que ele entrou tão próximo? Ele entrou dentro porque o requisito ele estabelece uma margem de segurança entre o momento que o sistema entra e a capacidade de reação, não só do piloto, mas da aeronave também. Eu achei que o sistema entrou muito retardado, atrasou a entrada. Isso pode ser um indício de alguma diferença entre a situação real que eles enfrentaram e a situação especificada do projeto. É o tal da bola quadrada. O meu foco é a bola quadrada, porque se eu não resolver a bola quadrada, amanhã você vai ter uma outra possível ocorrência com a mesma bola quadrada. Agora, no momento daquele primeiro stall assimétrico durante a curva, você não tem também, na simulação do CENIPA, nenhum dos comandos mostrados, nem dos comandos dos pilotos, nem dos comandos, nem das posições das superfícies de controle. Então, você não tem como dizer se o arrasto de um aileron causou, se um pedal, se foi o leme, se foi uma rajada naquele momento, sem você dar comando nenhum, aquilo foi comandado ou não foi comandado? Você só consegue afirmar isso se você tiver todos os parâmetros das superfícies de controle e todos os parâmetros de coluna e pedais. Senão você não consegue fazer isso. Deixa eu Então, te cortar aqui. claro. Pelo que você está entendendo, existe a possibilidade deles terem realizado outras manobras diante de algumas informações que eles estavam recebendo e possivelmente informações que não eram reais, é isso? Não, Essa é a não. possibilidade? Você lembra que instantes antes, 1 minuto antes, mais ou menos, da queda da aeronave, você percebe uma degradação que já vinha acontecendo da velocidade. Essa degradação ela foi bastante lenta, se você observar. Tá?
a questão é a seguinte: quando você cria um sistema de detecção de variação da performance, ele considera uma faixa de variação. Por exemplo, 2 nós por minuto. Se acontecer 1 nó por minuto, o sistema pode não enxergar. É isso que eu quero dizer, em termos sistêmicos. Entendi. Agora, Então, é isso que eu queria dizer. Embora, isso. eu vou usar a palavra, talvez não seja adequada, delay. É isso? Eu vou usar aqui. Mas, de repente, o piloto não teve acesso a essa informação. É isso. Eu entendi agora. Não é nem questão de acesso à informação, é que, na realidade, é muito evidente que, você vê, aconteceu tudo muito junto. O alerta de performance já aconteceu junto com o alerta de stall e daqui a pouquinho já está estolando e já está caindo. Né? Então, o que tem que ser analisado em termos de engenharia? Isso bate ou não bate com aquilo que foi feito nos ensaios em voo da aeronave? A especificação do sistema cobria essa condição real que aconteceu com eles? Porque você pode descobrir que o sistema, na mesma condição que aconteceu para eles, não enxergaria a degradação. Ou, sim, como você falou, essa degradação gerou um atraso, não na resposta do piloto da aeronave, mas um atraso do alerta de degradação. É possível? É possível. Mas isso é um avanço técnico dentro da certificação da aeronave, que não é toda a investigação que adentra esse ambiente. Tá? Fato é, a empresa, a fabricante, ela não compreendeu por que a aeronave, com tanta facilidade, ela entrou num parafuso chato. O parafuso chato, ele é antecedido por um parafuso normal. E esse por um stall. O stall a gente consegue entender pela dinâmica que foi mostrada. Né? Quando você entra em curva, fica mais fácil você entrar em stall. O stall adverso, que aconteceu, né, o parafuso adverso, foi para o sentido contrário ao da curva, isso você tem que analisar, primeiro, questões de vento, segundo, questões de torque de motor, você tem que entender o turbilhonamento aerodinâmico nas asas naquele momento da curva, se houve, de alguma forma, influência do fluxo de ar das hélices na asa esquerda, gerando descolamento mais rápido na asa esquerda, por isso ele imediatamente faz a curva reversa. Como não tem os comandos de aileron da coluna, você não consegue saber se houve um input do piloto para comando de aileron. Porque se houve, pode ter havido um aumento de arrasto em um dos dois lados, mas você não tem isso, não aparece na simulação. Né? Em seguida, houve comando de pedal para impedir, porque é natural, o piloto, por instinto, quando começa um parafuso, ele costuma entrar com o pedal para evitar o parafuso. Inclusive, nós Houve isso? fazemos isso, né? Quando o piloto, Isso. eu tive a oportunidade de fazer, entrar em parafuso e sair do parafuso. Eu fui da época que eu fazia com o Paulistinha, pô. Eu fiz com o Paulistinha também, né? Não sei se está certo ou não, não Paulistinha. interessa, faz parte do controle do instrutor. Eu fiz entrada e saída de parafuso. Então, eu fiz, né? Isso. No princípio, é pé contrário, É. pedal Mas, contrário. enfim, então toda essa dinâmica da forma com que está ali é bastante interessante, mas sem você ter os parâmetros de superfície de controle e parâmetros de comando, você não consegue saber o quanto é comandado ou não é comandado. Se bem que isso também não faz diferença, em termos vai só explicar para o fabricante por que ele entrou num parafuso chato. O parafuso chato pode ter tido influência de distribuição de peso da aeronave. O CG dela estava dianteiro, estava traseiro. Como é que Peso, estava isso? aí entra não O Dove, culpabilizando, não culpabilizando, jamais vou exato, culpar ninguém, mas o Dove entra em questão agora também, né? isso. Entra nesse ponto, entra a questão do planejamento de voo, distribuição de carga. Né? As cargas estavam, por exemplo, bem afixadas. Também é essa questão, porque a primeira dinâmica da curva e entrada no parafuso adverso, né? Pode ter movido carga? Pode.
se não estivesse bem Lembrando fixado, que enfim. normalmente, quando dá parafuso chato, o centro de gravidade fica para trás da aeronave, né? É isso, né? Aí tem que ver toda a aerodinâmica dela, como ela se comportou, aí volto lá para o ensaio, né? Como ela se comportou nos ensaios em voo de parafuso. Pessoal, como isso é Eu, por importante, exemplo, essa participei. fase essa ênfase do professor Fragoso, eu estou fazendo outro parênteses, Fragoso, estou te cortando, sou mal educado, Claro, claro. mostrar porque eu fiquei revoltado, né, com nós somos peritos aqui, todos nós somos peritos. Então, nós traçamos linhas de investigação. Essa área que é da área mais técnica de engenharia aeronáutica do Fragoso, o como ele está abordando deixa bem claro que nós temos um longo caminho a percorrer. E eu fiquei muito revoltado, foi como algumas pessoas já definiram como resultado. De repente, o resultado pode até ser isso que as pessoas falaram, mas há de se analisar, né? A investigação vai fazer uma análise tão profunda quanto o nosso amigo está falando. Desculpa aí, o Fragoso. É, imagina, o risco, então, aí eles vão fazer uma comparação, deveriam fazer, né? Uma comparação com relação aos ensaios de Stoll. Eu participei dos ensaios de parafuso do ALX, o Super Tucano, e ele tinha uma tendência natural de baixar a cauda e entrar em parafuso chato. Por isso que ele tem as duas fentes laterais, traseiras, as barbatanas na parte de baixo da fuselagem, que se ele entrar em parafuso, elas não deixam ele entrar no parafuso chato. Se você observar, eu mandei foto para vocês do Dash, acho que o Dash 8, eu mandei para vocês. Se você olhar a cauda dele na parte de baixo, tem as duas fences também, né? Que tem a mesma finalidade do que tem no ALX. Então, a parte externa de uma aeronave, ela traz indícios do comportamento dela nos ensaios em voo. Então, a empresa fabricante ela vai ter que checar isso e fazer uma avaliação, ou a equipe de investigação observar como é que foi essa certificação. Houve tendência, não houve tendência, o órgão homologador aprovou, não aprovou, quer dizer, a coisa pode começar lá atrás, né? E você Mas é pode. isso, acho que por É isso, enquanto né? tem muita coisa assim que não foi mostrada, né, no relatório preliminar, e a capacidade de operação em gelo do ATR, ele se mostrou bastante capaz, porque ele decolou de uma condição pior do que do momento, aparentemente pior em termos de temperatura, porque a temperatura em Cascavel estava em torno de temperatura do METAR, tá? Que é a previsão do aeroporto, estava 7,6, 7 temperatura ambiente, 6 ponto de orvalho, ou seja, além de frio, estava úmido, que são as duas condições necessárias para a formação de gelo, né? Muito frio e úmido. Ele decolou com 7 graus a 13 mil pés de altitude, já estava com indicação de icing. Foi aí que já foi verificado a questão da falha do de-ice, e a 17 mil pés a temperatura estava a menos 25, 27, mais ou menos. Depois, indo para São Paulo, a temperatura vai melhorando um pouquinho, coisa de 3, 4 graus para mais, né? Mas eu achei aquele dia muito estranho. Eu, como estudei muito meteorologia e dei muita aula de meteorologia, achei que a variação de temperatura, a dinâmica da atmosfera, ela foi muito bruta, incomum. Diria que foi uma condição de tempo incomum. Eu quero Portanto, a trazer observação disso. eu quero trazer um meteorologista depois. O problema é que a gente não consegue trazer esse pessoal para cá, né? O pessoal tem medo. Falei com o Dov, não quis vir, eu até entendo. Mas eu só vou fazer uma pergunta para a gente analisar depois, que agora ficaria muito complicado. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: você falou que as coisas eram anormais, incomuns. Não teria um negócio de altitude e densidade só? Será que ele estava nível 170, mas de repente esse nível 170 correspondia a uma outra altitude? Corre esse risco também? Então, eu fiz um mapeamento, eu puxei todas as estações meteorológicas no entorno da rota, né?
Infelizmente, ele estava voando, quando teve a ocorrência, numa área que você tem que fazer uma triangulação entre Sorocaba, Guarulhos, sem uma estação meteorológica, sem um aeroporto que tivesse o lançamento das sondas meteorológicas para você fazer o perfil de temperatura na área que ele estava ali. É um miolo bem sem nada ali, onde aconteceu. Então, é ruim você conseguir interpolar as informações, porque a meteorologia ela tem uma escala mínima para você poder fazer a previsão. Tá? Satélite em torno de 3, 5 quilômetros quadrados, você tem uns espaços que você não tem precisão. Você precisa ter mais estações meteorológicas para você ter uma precisão de previsão maior. Então, esse estudo, a equipe de meteorologia vai ter que fazer, vai dar trabalho, e é outra área que eles vão ter que se aprofundar. Mas a minha preocupação com esse ATR é que, eventualmente, por conta de ter saído de uma região muito mais fria, se já nas áreas não protegidas não estava acontecendo a formação, por exemplo, de gelo claro, porque era alta umidade, baixa temperatura, estava até menos 20, né, até 13 mil pés. Se nas áreas não protegidas, você já não teria gelo claro. Se você já tivesse gelo claro, isso explicaria, por exemplo, o acúmulo rápido do gelo no trecho final. E também explicaria, eventualmente, a perda de performance, pelo aumento de peso da aeronave. Ali não está detalhando como foi o resto do voo. Então, analisar a velocidade da aeronave, comportamento da aeronave durante o resto do voo, desde a decolagem, isso também é importante, para ver se as anormalidades já não vinham ocorrendo lentamente. E você não tem essas informações. Ok. Nós estamos caminhando para o final. Antes das considerações finais, eu quero saber se o Rael tem alguma pergunta para o Neto pegou o Rael, ou alguma pergunta para o Fragoso, ou o Fragoso para um deles aí, antes de nós partirmos para as considerações e finalizar. Lembrando que nós estamos traçando aqui uma linha de investigação. Aqui não tem meia boca, aqui são todos profissionais com média de 40 anos de aviação, com mestrado, doutorado, especialização, temos parte teórica e temos conhecimento e prática e experiência. Então, nós queremos dizer que a nossa abordagem é estritamente profissional e técnica, ainda que possa mudar muitas coisas, né? Lembrando que nós, no nosso primeiro encontro, nós ventilamos o fenômeno meteorológico como uma grande e forte linha de investigação e ela está prevalecendo. Então, não erramos e podíamos até ter errado, não há problema nenhum. Mas lembrando que aqui não é, né, meia boca, aqui não é especialistas com aspas, não. Aqui pessoas que viveram, que voaram, têm experiência em investigação, têm experiência em perícia, já investigaram. Aqui tem o Fragoso, o Ailton Rayol e eu aí também, que já demos assistência na parte da justiça. Algum dos senhores tem pergunta para um ou outro antes das considerações finais? Então, lembrando, o professor Calazans vai fazer outro encontro, tá? Eu traria aqui hoje um piloto de ATR por questões pessoais, ele não pôde comparecer, tá? Mas o Rael fez muito bem a parte dele, o Rael tem grande experiência em aeronave turbohélice e aviação internacional, ele falou muito bem, mas nós vamos trazer, eu pretendo trazê-lo, tá? Ele vai ser fácil de trazer, nosso, é perito também, além de piloto, mestrado em várias áreas, eu pretendo trazer um meteorologista e um DOV. Vamos ver se eu consigo trazer no próximo encontro. Eu pretendo fazer esse encontro, caso, a menos que haja necessidade ou interesse, mas eu quero trazer logo após o relatório final. Aí nós vamos fazer uma comparação entre a primeira reunião, o primeiro encontro, e depois ver o que foi dito. Tá bom? Considerações finais, amigo Neto? Bem, é, vamos novamente tentar aprender, né, com o evento. É uma infelicidade, mas se algum leigo estiver observando, acompanhando, entenda que
é de grande ensinamento aproveitar esses momentos, eu sei que infelizes, tristes, é muito difícil, não dá para nem dizer assim, eu sei como a família está sentindo. Não, não dá, tá? Mas nós técnicos, nós temos que aproveitar esses momentos para melhorar, prevenir, tá? Eventos iguais ou menores ou maiores, qualquer coisa que saia da linha normal de uma operação aérea. Ok? Nós estamos aqui para isso. Trabalhar para que se reduza. Ah, mas isso aí foi um evento em 17 anos, mais de 10 anos. Não interessa, para ter zero. Zero evento como esse. Tá? Eu não quero nem que seja 1 em 50 milhões. Eu quero zero. É possível? Sim. Trabalhoso? Bastante. Mas a gente chega lá. Boa Às vezes, noite, obrigado. às vezes a pessoa fala, Diga, galera. às vezes a pessoa fala, não, está dentro das estatísticas, mas você não quer estar dentro, né? Nem que teu filho esteja, nem É, que a tua mãe não. esteja, né? Sim, sim. A mídia costuma, né, falar, estatística é ótimo para ler estatística, mas eu não quero estar no evento, minha família não quer me ver no evento, ou seja, é meio cínico, né? Esse negócio de estatística é meio cinismo. É a Ok. arte de mentir com números. Eu gostei dessa frase, Isso. viu, do Fragoso? A estatística é a arte de mentir com números. Então, aproveitando, Fragoso, que você jogou esta, dá suas considerações finais aí, Fragoso. Bom, aproveitando aí, né? Mas infelizmente a gente tem mais um caso, né? No meu, pessoalmente, é complicado, porque o Danilo foi aluno nosso, né? Então, eu o conheci pessoalmente, era um cara bastante esforçado, dedicado. Então, eu tenho, assim, um objetivo de pelo menos descobrir exatamente o que aconteceu. E se descobrir que houve falha operacional, é falha operacional. Mas, ainda assim, eu enxergo a bola quadrada e quero descobrir que bola quadrada foi essa que foi colocada ali. Ok. Muito obrigado pelas considerações. Nosso De amigo. resto, Oi, quer falar uma coisa? boa noite aí para o pessoal, né? Não, só dizer boa noite para o pessoal e agradecer aí mais uma vez aí o grupo. Grande Raiol. Bom, Tá foi muito baixo, bom Raiol. estar. Você pode falar um pouquinho mais alto? Tá baixo alguma coisa aí. Não sei se é Bom, só para mim. melhorou agora? Ok, melhorou. Melhorou? Bom, foi muito bom, é sempre bom a gente poder estar compartilhando aí o conhecimento, as nossas experiências, né? E, infelizmente, diante de um fato tão assim, que impactou muito, né? Ninguém gosta de falar de acidente, né? E quando se fala de acidente, a gente fala de fatores, contribuintes, enfim, e toda uma linha de investigação. E para chegar lá na frente, a gente aprender com os erros, né? E corrigir esses erros lá na frente, né? Infelizmente, vidas foram ceifadas e isso traz um impacto muito grande para todos nós que estamos na aviação, né? E a gente vê tanta coisa aí acontecendo. Ressaltar aqui que foi um ano bastante difícil, né? Que até agora nós tivemos aí uma média de a cada 2 dias um acidente, né? Então é difícil a gente ver uma situação de desastre, de acidente, situações catastróficas em que vidas são ceifadas. Mas espero que, dentro do escopo que foi apresentado do relatório preliminar, a gente possa estar próximo, né, daquilo que realmente aconteceu, seja na área operacional, seja na área de fator humano, seja na área material, né, conforme preconiza aí a missão do CENIPA diante da investigação como órgão oficial. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite. Pessoal, eu quero realmente agradecer a presença de todos aí, Raiol, deixando seu tempo aí, disponibilizando seu tempo, Raiol, Neto, tá? Fragoso, né? Quero realmente agradecer aí a presença de vocês, tá? Lembrando, vocês podem conhecer melhor
todos eles, tá? Na galeria de peritos aeronáuticos do site do professor Calazans, tá? O Neto tem um trabalho maravilhoso, o Raiol está soltando aí um trabalho muito interessante, né, Neto? Ou, desculpa, Raiol, que é o seu podcast, uma concepção muito nova. O nosso amigo Fragoso tem um livro muito bom sobre o Airbus, desculpa, Air France 447, tá? E então eu faço esse convite para que vocês conheçam também todo o trabalho deles, o currículo, e caso tenha interesse em convocá-los, né, para contratá-los, estamos aí. No nosso site, nós temos a concepção de CSI da aviação, onde nós fazemos investigação como essa aqui, né, com uma ótica de investigação técnica forense. Tá? E você pode também conhecer os nossos cursos perito aeronáutico, e você pode ser membro da Academia de Direito Aeronáutico, você tem acesso a cursos gratuitos e alguns cursos especiais com descontos especiais. Para mais contato com o professor Calazans, tá? Você tem aqui meu e-mail, calazans@gmail.com, e o telefone 986936773, que é Zap. O telefone dos nossos amigos não estão aqui, mas entra no site do professor Calazans, Galeria de Perito, vocês têm lá o telefone, CPF, RG e mais informações. Tá ok? Então, ando preferindo ter paz do que razão. Eu sempre critico esta frase foi dita por um colega que trabalhava numa investigação, e onde ele estava tendo muitos problemas, ele saiu do caso. Era um grupo de peritos, um caso real, e nós não, quando se trata de investigação de acidente, talvez a gente vai perder um pouquinho a paz, mas a gente precisa buscar a razão. Então, era um advogado, ele falou, Calazans, eu prefiro ter paz, e pediu para sair do caso. Nós, enquanto perito, não é questão nem de paz nem de guerra, mas, como o Fragoso diz aqui muito bem, é descobrir a bola quadrada, se é que houve bola quadrada. Então, a razão, né, é mais importante agora do que emoção, ok? Lembrando do canal do professor Calazans, onde nós vamos inserir outros vídeos relacionados a isso aqui. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Muito obrigado pela colaboração de todos, tá? E eu quero encontrá-los em novos encontros. Um aeroabraço e tudo de bom.